NSC Notícias. Oferecimento. Empresas Radar. Qualidade em serviços. A morte de uma jovem vereadora provocou comoção em todo o Brasil. Em Florianópolis, manifestantes se reuniram para pedir justiça pela execução da vereadora carioca e ativista dos direitos humanos, Marielle Franco. O Tribunal de Contas da União suspendeu a compra de um prédio pelo Tribunal Regional do Trabalho em Florianópolis. A previsão de gasto era de 64 milhões de reais. No litoral norte, mais uma operação para combater a violência. 6 pessoas foram presas. E ainda as comemorações pelos 18 anos da Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville. Boa noite. O Tribunal de Contas da União em Brasília mandou o TRT de Santa Catarina suspender a compra de um prédio por 64 milhões de reais numa das principais avenidas de Florianópolis. A decisão é liminar, mas é que está valendo agora, hein, Mayara? Isso mesmo, Faraco. Essa decisão preliminar de suspender a compra do prédio foi tomada pelo ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, e validada em plenário pelos 9 ministros do TCU. Ela foi motivada pela Secretaria de Controle Externo, área técnica do TCU, que analisou as justificativas do TRT para a compra desse imóvel. A gente teve acesso a essa decisão e vamos mostrar um trecho dela agora, que concluiu que o TRT fez a sua proposta de compra com valor mais alto para o imóvel, de 64 milhões e meio de reais. E que, além disso, há evidências de que a avaliação está acima dos preços praticados pelo mercado. Os técnicos da Secretaria de Controle Externo concluíram que essa proposta de 64 milhões não é econômica e é contrária ao interesse público. O prédio que o TRT quer comprar é esse aqui onde nós estamos e onde hoje já funciona parte das atividades do Tribunal Regional do Trabalho aqui em Florianópolis. A diferença é que ao invés de pagar 3 milhões de reais por ano em aluguel, esse mesmo espaço seria adquirido pelos 64 milhões. Nós procuramos a assessoria do Tribunal Regional do Trabalho, que explicou que segue uma recomendação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, justamente para cortar despesas, inclusive com aluguel. A nota do TRT esclareceu ainda que esse processo de aquisição está sendo acompanhado pela Superintendência de Patrimônio da União e que durante as negociações já conseguiu reduzir o valor inicial, que era de 80 milhões de reais. A nota traz ainda que o TRT vai cumprir as determinações do TCU para garantir transparência nas suas ações. Faraco. Obrigado, Mayara Vieira, com as informações. E a Polícia Militar apresentou hoje o balanço da operação que fez em Itajaí e Navegantes, na última noite. A região foi a segunda do estado a receber a ação, que também vai acontecer em outras cidades. No ano passado, Itajaí e Navegantes juntas registraram mais de 300 roubos. Este ano, esse tipo de crime caiu 40%. Mas o número de mortes violentas cresceu. Nos 2 primeiros meses do ano passado, foram 12. Em janeiro e fevereiro desse ano, 14, 4 delas em confronto com a PM. O homicídio e o roubo, nesse exato momento, eles preocupam bastante, mas nós temos também a influência do tráfico de drogas. A gente está buscando a redução de alguns indicadores que estão um pouco fora da curva para que a gente volte à questão de normalidade. A operação da Polícia Militar reuniu quase 300 agentes de 9 batalhões da região. A ação começou às 6 da tarde e entrou madrugada dentro. Os trabalhos começaram em Itajaí. Foram montadas 5 barreiras em pontos diferentes da cidade. E essas barreiras são itinerantes. De hora em hora, elas mudam de lugar. 5 viaturas dão suporte a essas equipes de fiscalização. O mesmo aconteceu em Navegantes. A polícia abordou quase 500 veículos. 6 pessoas foram presas e 12 veículos apreendidos. A PM aplicou 54 notificações, recolheu 2 CNHs, uma arma de fogo, 7 munições e 86 gramas de maconha. Na semana passada, a PM já tinha realizado a mesma operação na capital. A meta agora é replicá-la em outras regiões do estado. Operações como a de ontem trabalham com a lógica de reduzir a criminalidade durante um período e fazer com que a população perceba a nossa ação. Outra novidade anunciada esta manhã em uma coletiva de imprensa é que em até 60 dias o Litoral Norte deve receber um helicóptero da PM que ficará sediado em Balneário Camboriú. A aeronave deve ser adquirida através de um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público e uma empresa da região. O TAC de 7 milhões de reais
deve contemplar a compra do helicóptero, a instalação de equipamentos e a manutenção da aeronave por 2 anos. E o Instituto Geral de Perícias confirmou hoje a identidade da terceira vítima da queda do helicóptero em Joinville lá na semana passada. É Ivan Alexander Zurman Ferreira, de 24 anos. O acidente foi na quinta-feira e a Polícia Federal suspeita que bandidos tenham contratado um serviço de sobrevoo e depois anunciado o sequestro do helicóptero. A investigação também aponta que a ideia era resgatar um detento que estava na penitenciária da cidade, mas por enquanto não dá para afirmar que Ivan tinha participação no sequestro. No acidente também morreram o piloto, Antônio Mário Aguiar, e o seu auxiliar, Bruno Siqueira. O único sobrevivente foi Daniel da Silva, que segue no hospital. Ele sim é suspeito de ter participado diretamente do sequestro. A seguir tem os detalhes da previsão do tempo e os pênaltis que eliminaram o Figueirense da próxima fase da Copa do Brasil. Já estamos de volta. Mesmo sendo uma novidade, o vigor, a precisão e a beleza captam a atenção do público. Já estamos de volta e agora com o Leandro por aqui para falar de previsão do tempo, porque choveu e choveu muito de ontem para hoje no oeste, hein, Leandro? Que não deixa de ser uma boa notícia, né, Faraco? Porque a região estava passando por um problema de certa estiagem, né, pelo menos redução dos volumes de chuva durante esse verão. Mas realmente choveu bem de ontem para hoje nessa parte do estado. Eu até separei aqui alguns dados para ilustrar isso. Na região de Ceará, em Ponte Serrada e também em Itapiranga, os volumes passaram da casa de 100 milímetros. E próximo disso, em Passos Maia, e em torno de 85 milímetros em Chapecó. Dá para ver aí, né, 130, 150 milímetros é o normal de um mês inteiro de março, ou seja, bem próximo do que chove normalmente durante o mês inteiro. Chuva para amanhã também ou muda de figura? Muda um pouco, pelo menos em algumas áreas. Na verdade, Faraco, o sol vai aparecer nessa sexta-feira em todas as áreas de Santa Catarina. Isso faz a temperatura subir ao longo da tarde, mas depois dessa noite, do amanhecer da sexta-feira, com temperaturas baixas na serra em torno dos 10 graus. Só que o sol aparece, aí a temperatura sobe como o mapa está mostrando. Entre o oeste e a parte mais do norte, ainda a possibilidade de algumas pancadas de chuva ao longo da tarde, mas já em pouquíssimas áreas. Dica rápida para o fim de semana? Fim de semana, Faraco, principalmente um comportamento onde as nuvens predominam mais no norte, no Vale do Itajaí e em parte da Grande Florianópolis, mas sempre com aberturas de sol e por isso a gente aproveita o fim de semana. Tem algumas pancadas de chuva ao longo dos 2 dias, mas isso a gente fala com mais calma amanhã. Tá combinado. Até amanhã, Leandro, porque Tchau. Agora a gente vai falar de futebol aqui no NSC Notícias. O Avaí entra em campo logo mais às 9h30 da noite no estádio da Ressacada e enfrenta a equipe do Fluminense, tentando defender a única vaga de Santa Catarina na Copa do Brasil. O Avaí venceu o Fluminense na semana passada por 2-1 e joga hoje por um empate para se classificar. Se perder por um gol, pênaltis. Se perder por mais, fica de fora da próxima fase. Foi o que aconteceu ontem com o Figueirense. O time venceu por 2-1 o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Como tinha perdido em Florianópolis por 1-0, levou a decisão para os pênaltis. Aí os 2 gols. Mas Vitor, o goleiro do Galo, pegou as cobranças de Jorge Henrique primeiro e, na sequência, também a cobrança de Diego Renan. 4-2 para o Atlético Mineiro nas penalidades e o Figueira está eliminado da próxima fase. A seguir, as comemorações pelos 18 anos da Escola Bolshoi em Joinville e a manifestação em Florianópolis pedindo justiça depois da morte da vereadora carioca Marielle Franco. A Escola do Teatro Bolshoi de Joinville está completando 18 anos. Nas comemorações tem espaço para conquistar cada vez mais público. Mesmo sendo uma novidade, o vigor, a precisão e a beleza captam a atenção do público, especialmente dessa plateia que nunca tinha visto balé antes. Foi bom. Eu gosto de assistir. Os indígenas são da aldeia Tarumã, da cidade de Araquari. Para a maioria deles é tudo novo. Estar num teatro e ver os bailarinos na ponta dos pés. Foi muito legal, estava ansioso. Além dos indígenas, também assistiram alunos de escolas públicas, da APAI e de outras instituições. A apresentação teve um caráter social. É a chamada formação de plateia,
justamente para quem não está acostumado. O público aprende os elementos que compõem o espetáculo e recebe explicação do que vai ser apresentado. Para eles conseguirem entender o fluxo do espetáculo e saberem como se comportar quando acaba uma coreografia, onde eles podem aplaudir, se pode tirar foto ou não pode tirar foto. Então todas essas orientações são passadas logo no início do espetáculo e eles têm o espetáculo todo para botar em prática. Para cativar mais, o repertório é formado por trechos de balés famosos. Assim, não falta a diversidade de figurinos e de ritmos, ainda mais numa data tão especial. A apresentação de hoje marca os 18 anos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. A escola atinge a sua maioridade aqui, se mantendo como a única do Bolshoi fora da Rússia. Nessas quase 2 décadas de existência aqui em Joinville, já foram mais de 320 bailarinos. Artistas de uma escola de qualidade, renomada e que leva a arte para todos. É um dia diferente, sem dúvida alguma, e para lá de especial. Mudando um pouquinho de assunto, nós vamos falar aqui também sobre a morte de Marielle Franco, do PSOL, uma morte que chocou o país. A vereadora carioca, de 38 anos, foi executada ontem à noite no Rio de Janeiro, em plena intervenção federal. Marielle era defensora dos direitos humanos e ativista dos direitos de moradores das favelas. Aqui em Florianópolis, os manifestantes se reuniram no centro da cidade, aí as imagens. Eles pintaram cartazes e fizeram protestos pedindo agilidade na investigação e punição aos responsáveis por esse crime bárbaro, e assim a gente espera, né? No Jornal Nacional, que começa às 8h30 da noite, você acompanha toda a cobertura e a repercussão, claro, no mundo todo sobre a morte da vereadora Marielle. Uma boa noite para você e até amanhã. NSC Notícias. Oferecimento. Empresas Radar. Qualidade em serviços.